Bom, olá, meninos. Vamos continuar aqui a nossa aula. Então, uma coisa que é intrínseca à parte que a gente tinha falado sobre geometria molecular envolve a parte da polaridade, que é uma parte que eu já comentei bastante com vocês, né? A gente tem aquela regra de semelhante dissolve semelhante, tá? Mas é que eu vou mostrar para vocês como que se dá um momento vetor, né? Momento dipolar, né? Quando esse vetor ele é igual a zero, a gente tem que a molécula é polar, tá? Então, vamos só ler aqui um conceito sobre polaridade das ligações, tá? Então, seria, pegando lá na apostila, página 36, tá? Polaridade das ligações. A polaridade de uma ligação ocorre por causa da diferença de eletronegatividade entre os elementos da ligação. Uma molécula será polar quando possuir apenas ligações apolares e os vetores de polarização tiverem uma resultante igual a zero, ou seja, se anularem, o número de nuvens eletrônicas for igual ao número de átomos iguais. Então, aqui a gente sabe, como eu já tinha comentado com vocês lá na força intermolecular, que para existir uma polaridade, para a gente existir um momento de polo, né, a gente precisa de uma diferença de eletronegatividade entre os átomos constituintes da ligação. Então, para a gente ver essa parte de polaridade, eu também vou fazer aqui com vocês, vou fazer um caso para vocês, que é a questão quando uma molécula vai ser polar e quando não vai ser, tá? Então, prestem atenção aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou novamente colocar meu celular como tela para estar colocando para aqui, compartilhando com vocês o que eu tô escrevendo aqui à mão, tá? Então, espere só um minutinho até eu me ajeitar aqui para poder pegar aqui essa parte com vocês, tá? Então, peraí. Então, eu tô aí compartilhando com vocês a tela. Parece que tá um pouco embaçada. Só um minutinho aqui, tá? Então, meninos, aqui, ó, compartilhando com vocês. Pode ser que tenha um delay, tá? Um pouquinho de atraso. Vamos lá. Olha, eu vou pegar uma molécula, no caso aqui o HCl, ó. Meninos, a gente sabe que o HCl se liga assim. Eu fiz essa ligação para vocês, né, há um tempinho ali atrás, tá? Então, o HCl, ele se liga através de uma ligação covalente, né? E eu sei que o HCl é uma molécula polar. Por que eu sei isso? Porque eu sei que existe diferença de eletronegatividade entre o H e o Cl, tá? O que é a eletronegatividade, gente? É a tendência a atrair elétrons. Então, entre o hidrogênio e o Cl, o cloro, ele é o quê? Ele tem a característica, ele é mais o que? Eletronegativo. Então, se ele é mais eletronegativo, ele vai atrair os elétrons da ligação perto dele, tá? Então, vamos supor que... Gente, eu não lembro os valores, né? Eu sei que a eletronegatividade vai até 4, né? E que o flúor, né, seria 4, que ele é o nosso elemento mais eletronegativo, tá? Mas aqui, vamos supor que a eletronegatividade do cloro é 3. A eletronegatividade do hidrogênio é 1. Existe diferença de eletronegatividade entre os átomos constituintes? Sim. Qual que é essa diferença? De 2, não é? Então, ou seja, existe uma diferença de eletronegatividade? Sim. Qual que é a magnitude dessa diferença? De 2. Então, quando isso acontece, deixa eu fazer isso aqui. A gente vai ter um vetor. O que é um vetor? Ele vai apontar para quem vai ganhar, não é mesmo? Quando a gente olha lá na física, né, o vetor ele tem uma direção, né, um sentido. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um vetor que a gente chama de μ. Aqui, ó, μ é uma letra grega, ó, μ. Esse vetor chama momento dipolar.
Quando esse momento dipolar é diferente de zero, significa que a nossa molécula é o quê? Polar. Ó. Então, o que significa aqui neste caso? Neste caso, a gente vai ter um vetor resultante nessa ligação. E o vetor resultante vai apontar para quem é mais eletronegativo, no caso o cloro. Então, a gente vai ter um vetor, tá vendo? Aqui, ó, esse aqui é o nosso vetor. Esse vetor é μ, e o valor dele seria de 2, que ele vai medir a diferença de eletronegatividade. E esse vetor sempre vai apontar para quem é mais eletronegativo, tá? Então, aqui a gente sabe que o HCl é uma molécula polar, justamente porque esse vetor deu diferente de zero. Justamente porque houve uma diferença de eletronegatividade entre os átomos, tá? E se a gente fosse pensar em questão aqui, esse lado da molécula, ela teria, né? Aqui a gente vai ter dipolos, né? Justamente por isso que ela é polar, porque tem dipolos. Esse dipolo aqui seria negativo, esse aqui é uma letra grega chamada alfa, que é para indicar o dipolo, tá? E aqui positivo. Então a gente tem um dipolo negativo e positivo, tá vendo? Ele tem polaridade, ele tem lado, ele tem carga. A molécula tem carga de um lado e carga do outro. Carga aqui negativa, carga aqui positiva. Então, tem dipolos, né? O dipolo vai apontar para o mais eletronegativo. E justamente o lado mais eletronegativo é que vai concentrar cargas negativas. Então, por isso que ele fica com esse aqui. Se a gente fosse pensar em termos de nuvens eletrônicas, os elétrons se concentram mais do lado do cloro. Então, a gente teria essa molécula, uma coisa assim, ó. Tá vendo? Aqui seria o lado negativo, né? Com dipolo negativo, que o lado positivo. Esse lado aqui é o hidrogênio, a nuvem eletrônica dele é pequena, porque os elétrons tendem a se concentrar mais do lado de lá. Então, a gente tem dipolos. Então, dessa maneira, a gente sabe que o HCl é uma molécula polar. Tá? Agora, vamos ver o caso apolar. Do apolar, eu gosto de dar o caso do CO2, tá? Gente, quando a gente liga o CO2, ó, vou fazer a ligação covalente dele, tá? O meu átomo central é quem? O carbono. Então, o carbono tá aqui. O carbono é da família 4. Eu vou colocar 2 elétrons de cada lado, porque ele tem que se ligar a 2 oxigênios. Então, ele é da família 4. Então, ele tem 4 elétrons. Então, o oxigênio, a gente vai ter o oxigênio, ele tem 6. Então, eu coloquei. Vou colocar aqui as bolinhas de cor diferente. Vou colocar vermelho. Não sei se vai fazer muita diferença aí para vocês, porque, né? Então, nós vamos estabelecer a ligação aqui entre o oxigênio e o carbono. Bom, se ligou aqui, né? Dessa forma, na hora que eles se ligaram, o oxigênio ficou com 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o carbono ficou com 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, nenhum dos dois atingiu o octeto, então vou precisar fazer mais uma ligação. Fiz mais um. Vamos lá. Esse oxigênio aqui vai completar o octeto, presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele completou o octeto, mas o carbono não, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele precisa fazer ligação com esse outro oxigênio. Então, ele vai se ligar aqui e vai se ligar aqui. Então, vamos ver com quantos que ficaram? Agora sim, o carbono vai completar o octeto dele, ó. O oxigênio aqui completou o octeto, esse oxigênio aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o carbono também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, aqui a gente percebe, né? Se a gente for falar de geometria, foi o que a gente falou. O carbono, ele vai ligar assim, ó. Tá vendo que aqui ele tem 3 átomos, 3. Mas não tá sobrando nada em volta do carbono? Então, ele não tem par de elétrons não ligantes. Então, a gente vai ter que o carbono, ele vai ter essa ligação aqui é uma dupla, tá? Então, a gente sabe que a geometria aqui do carbono vai ser linear, porque ele não tem nenhum par de elétrons não sobrando. Ele tem 3 átomos, mas não está sobrando nada em volta dele. Então, ele vai ter geometria linear. Agora, para mim olhar em questão de polaridade, eu sei que o CO2 é apolar. Eu vou mostrar para vocês. Então, gente, mais uma vez,
eu vou pedir para vocês suporem, tá? Para a gente poder trabalhar direitinho, porque não lembro de cor esses valores de eletronegatividade, mas vamos supor que o oxigênio tem uma polaridade de 3,5 e o carbono de 2,5 e aqui de 3,5. O que a gente vai fazer? A gente vai avaliar a diferença de eletronegatividade de 2 em 2, tá? Só pode ser de 2 em 2, não pode pegar mais de 2. Então, a gente vai avaliar, ó, vamos para essa parte aqui, a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o oxigênio. Olha, 3,5 e 2,5. Tem diferença de eletronegatividade? Sim. O oxigênio, ele é o mais eletronegativo. Então, os elétrons, eles têm que se concentrar do lado do oxigênio, né? Qual que é a resultante disso daqui? Não é 1, ó. Numa diferença, vai dar 1. E para onde que vai apontar esse vetor? Ele vai apontar para o oxigênio, porque é ele que é o maior, né? Então, a resultante vai apontar para quem é maior, para a diferença ali, o nosso vetor, ele vai ser assim. Ele vai apontar para cá, e o mi dele, né, vai ser 1, certo? Agora, vamos aguardar. Agora, quando a gente vai olhar, né, aí agora a gente vai ter que fazer assimilar da mesma forma para o lado de cá. Eu só posso pegar de 2 em 2, para depois ver a molécula como um todo. Eu vou pegar esse carbono e esse oxigênio, olha, este e este. Existe diferença de eletronegatividade? Existe. De quanto? De 1, não é? E para onde que esse vetor vai apontar? Para cá. Qual que vai ser o módulo dele? 1. Então, o que vai acontecer? Para eu achar, né, o vetor resultante dessa molécula toda, eu tenho que fazer essa soma desses dois vetores, tá? Então, eu tenho que somar este com este, tá? Para eu poder ver, eu vou ter que fazer vetor em vetor de 2 em 2, depois somar eles, para ver se esse vetor vai dar um valor ou se ele vai dar 0. Só que acontece, lá na física ela fala para mim, tá vendo? São vetores da mesma magnitude, né? Tem o mesmo módulo de 1, só que ele tem sentidos contrários. Então, quando uma coisa vai para lá com um módulo de 1, quando a outra coisa vai para lá com um módulo de 1, ou seja, a outra coisa seria um vetor, o que acontece com esse vetor? 0. É como se fosse, né, que tivesse um homenzinho aqui. Vamos supor que tem um objeto. Puxa com a força de um para lá, força de um para cá. Não vai para lugar nenhum. Então, a resultante nossa aqui, o mi resultante é igual a 0. Olha aqui, ó. Aí eu coloco aqui um miR, tá vendo? O mi resultante é igual a 0. Então, ou seja, essa molécula é o quê? Apolar. Não teve um vetor resultante, tá? Aqui nesse caso. Então, CO2 é apolar. Então, por exemplo, se eu fosse falar com vocês, eu consigo dissolver CO2 em água? Não, a água é polar. O CO2 é apolar. Então, o CO2 ele vai se dissolver em coisas apolares, que é a tal regra da solubilidade. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Tá? Então, a água aqui ela não consegue fazer essa solubilização por causa disso daqui. É a polaridade que a gente fala, tá? Isso aí está envolvido. Então, vamos supor, se você pega um óleo, né? O óleo, você não consegue retirar ele com água, então é porque ele é apolar, tá? Ele não consegue solubilizar, né? A mesma coisa, quando você suja a mão de tinta, às vezes, uma tinta mais, né? Você vai lavar a mão com água, não vai sair, mas se você pegar, por exemplo, um thinner, ou outro material, vai dissolver, não é mesmo? A mesma coisa com a gasolina. A gasolina é apolar, tá? Então, gasolina e água não vão se misturar. Tá? E tem moléculas que pode ter uma parte polar e a outra não, tá? Que é o caso do álcool. O álcool vai ter uma parte apolar e vai ter uma parte polar, tá? Então, aí, deixa eu só colocar aqui para vocês a molécula do álcool. O álcool, ele tem essa molécula aqui, ó. Olha, ela é essa molécula. Essa molécula do álcool, aqui é o etanol. Essa parte, gente, é apolar. Essa parte é polar. Então, como ele tem as duas partes, por este motivo, né? Porque aqui carbono e hidrogênio, tudo que tem carbono e hidrogênio é apolar, tá?
O OH, ele vai ser polar, aqui a gente tem uma diferente eletronegatividade. O oxigênio, ele é mais eletronegativo, tá? Então, se ele tiver essas duas partes, ele pode dissolver tanto em um quanto o outro. Então, por isso que o etanol, aquele de gasolina, ele dissolve tanto em água como em gasolina. A gasolina dissolve essa parte, e no caso, se for em água, vai dissolver essa parte, tá? Então, isso é extremamente importante, tá, gente? Essa parte de polaridade, tá? Então, eu sempre dou a dica para vocês. Vocês conseguem remover com a água? Não. Então, é polar, tá? Moléculas, por exemplo, que que são iguais, vamos supor aqui. Deixa eu fazer uma outra anotação aqui. Ó, Cl com Cl. Cl com Cl forma o Cl2, né? Que é o gás cloro. Cl com Cl. Tem diferença de eletronegatividade? Não. Vamos supor aqui, ó, que é 3 e é 3. Tem diferença de eletronegatividade? Não, é 0. Então, aqui não tem vetor resultante. O μ resultante dele é igual a 0. Essa molécula aqui é o que? É polar. Tá? O O2, por exemplo. O O2, que é o gás oxigênio. Tem diferença de eletronegatividade entre oxigênio e oxigênio? Não. Se, por exemplo, isso aqui for 3,5, 3,5, não tem diferença. Essa molécula aqui vai ser o quê? Apolar. Então, geralmente, essas moléculas Cl2, H2, né? O2, tudo é apolar. Não tem diferença de eletronegatividade, tá? Bom, gente, então é isso aí que eu tenho aí para falar para vocês, essa parte de polaridade. Eu acho essa parte muito importante. E a gente vai continuando aqui, tá bom? Então, deem mais uma olhada aí, depois a gente olha a questão de exercício, tá? Então, até mais, tá? Tchauzinho.